Olá, querido, boa noite. Você é muito bem-vindo para adorar a Deus, para falar com Deus em oração e para ouvir a voz de Deus. Deus tem uma palavra indispensável para você essa noite. Sabe o que Deus vem te dizer? Que você precisa nascer de novo. Deus pode fazer tudo novo, querido. Deus pode mudar a nossa vida, porque Jesus Cristo muda o nosso viver. E eu quero te convidar a ser parte desse programa para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração? Nosso Pai, nós estamos aqui, Deus, nesse tempo de culto, para engrandecer o Teu nome, para cantar louvores, para ouvir a Tua voz. Deus, faça, Pai, com que tudo que está sendo feito coopere para a nossa transformação, para o nosso convencimento de pecados e para a salvação da nossa vida. E Deus, que a salvação possa transbordar para outros através de nós, pela nossa pregação e testemunho. Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja parte desse programa e Deus, salve vidas, transforma vidas. Espírito Santo, és bem-vindo entre nós. Convence-nos, lava-nos, regenera-nos, para a glória do nome de Deus e de Cristo Jesus. Amém. Seja parte desse programa e eu espero que Deus transforme cada pessoa e que Deus dê coragem para que nós possamos levar essa palavra dessa noite para o mundo todo. Fique junto. Eu espero que Deus te abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se você tentou e não conseguiu,
Se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela. Saiba que ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Queridos, vamos orar ao nosso Deus? Amado Pai,
Eu te rendo graças, Deus, porque nós estamos diante da Bíblia Sagrada. Obrigado, Deus, porque essa não é uma formalidade de compartilhar um conteúdo qualquer, mas nós cremos, Deus, que estamos diante da palavra que salva e transforma. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale ao nosso coração e nos instrua pela palavra, nos dando, Deus, salvação, orientação. E, por favor, Pai, guia nossos passos no caminho da verdade. Eu entrego, Pai, a minha vida como porta-voz dessa palavra e peço que uses a minha vida e que o Senhor plante essa palavra no coração de todos nós que estamos ouvindo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João para o capítulo 3, porque esse é o capítulo da nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 3. A palavra de Deus tem nos ensinado a respeito da vida de Cristo e do seu ensinamento no Evangelho de João. Essa já é a quarta mensagem que nós realmente procuramos e extraímos desse Evangelho, e eu gostaria de te convidar a ler comigo no terceiro capítulo uma palavra que é certamente preciosa. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, a fim de não serem reveladas e arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Querido, nós observamos na mensagem da semana passada que Jesus Cristo ele estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, trazendo ensinamento para as pessoas ali, mas ele estava causando grande admiração em todos, por meio dos sinais que ele fazia. Quando fala sobre sinais, a Bíblia fala sobre manifestações de poder. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo.
Ele estava curando, operando milagres, libertando pessoas, ele já havia transformado água em vinho. O poder de Deus na pessoa do Filho estava sendo manifesto e as multidões estavam admiradas. Eu chamei a sua atenção, e você pode ler nos últimos versículos do capítulo 2, que Jesus Cristo não se envaidecia, ele não ficava tranquilo ou confortável sabendo dessa admiração, porque Jesus sabia que as pessoas estavam curiosas sobre ele, mas que, na verdade, a fé, a admiração, tinha tanto mais a ver com os milagres do que propriamente com ele. É como se o povo estivesse contemplando os milagres e estavam fascinados, mas não era um fascínio pelo próprio Cristo, como Salvador dos homens. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, nós vemos uma mudança de cenário, porque Nicodemos, um dos principais entre os judeus, ele era um religioso de uma seita chamada fariseus, a seita mais radical e severa do judaísmo, da religião dos dias de Jesus. Nicodemos, a Bíblia fala também em outra passagem de João, que ele era membro do Sinédrio, ou seja, do grupo de 71 homens que lideravam o povo, ou seja, Nicodemos era um homem nobre, importante, de autoridade. E no texto que lemos hoje, o próprio Cristo fala que ele era mestre em Israel. Então, veja comigo, as pessoas estão vendo Jesus, elas estão vendo os milagres, mas em um dado momento, um homem chamado Nicodemos, um homem de autoridade, um mestre, uma pessoa importante, chamado de um dos principais, ele procura Jesus. Mas note comigo que João faz questão de dizer que ele foi procurar Jesus de noite. E no capítulo 19 de João, ele repete esse detalhe. Porque, de fato, ao que tudo indica, Nicodemos não queria publicidade para essa procura. Os religiosos da época estavam se opondo com inveja de Jesus. E seria muito estranho para os religiosos, companheiros de religião de Nicodemos, ver que ele, um dos principais, estava indo atrás daquele mestre da pequena cidade de Nazaré. É curioso, então, que Nicodemos quis procurar Jesus. Evitando publicidade, ele o procura de noite. E quando chega até Jesus, Nicodemos fala a seguinte palavra: Rabi, ou mestre, professor, nós sabemos que tu veio de Deus, porque se Deus não estiver com você, não seria possível você manifestar o poder que manifesta. Olha então o que Nicodemos diz: eu posso ver que você, mestre, veio de Deus e que o poder de Deus está agindo na sua vida e através da sua vida. Porque se Deus não estiver contigo, nada do que você ensina e faz seria possível. Então veja, querido, Nicodemos, ele foi atrás de um pouco mais do que os sinais e milagres de Cristo. Aqui, a gente pode extrair um princípio importante. As pessoas, elas podem até se aproximar de Cristo pelo que ele pode fazer. Mas o ideal e o esperado é que a atração do poder de Cristo possa levar as pessoas ao próprio Cristo. Ou seja, a que as pessoas sejam atraídas pelos milagres, pela curiosidade, pela simpatia, pela religião cristã, pelos milagres de Cristo, pelo poder de Deus. Mas o que se espera é que as pessoas procurem Cristo, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E o desejo do coração de Deus, da palavra e dos escritores bíblicos é que os homens possam ir além e serem discípulos de Cristo, e não apenas espectadores, seguidores dos milagres
e do poder de Cristo. Então, querido, não há problema em admirar e ficar fascinado com as manifestações do poder de Deus. Mas, se você não seguir Cristo, apesar das manifestações de poder, você não é um discípulo e não será um discípulo. Porque há seguidores de milagres, mas Deus está procurando discípulos de Cristo. Então, o foco deve estar no Cristo. E eu fico, admirado de ver que Nicodemos foi um pouco mais longe. E quando Nicodemos, então, procura o Cristo para falar com ele, Jesus não elogia Nicodemos, Jesus não fala, ô Nicodemos, que bom, você então entendeu quem eu sou. Não. Jesus, de bate-pronto, de primeira mesmo, realmente começando o discurso, Jesus fala uma palavra muito, muito importante. Jesus disse assim, em verdade te digo. Ou seja, o que vou dizer é verdadeiro. O que vou dizer tem embasamento, é fundamentado, é algo concreto que vai além da sua imaginação. Cristo usa a palavra amém, amém. Ou seja, o que vou dizer é digno de crédito. E o que então Cristo diz? Ele fala, se alguém não nascer de novo, ou nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, olha essa palavra. Nicodemos chega até Cristo, o elogiando e demonstrando admiração, mas Cristo diz, Nicodemos, eu quero te dizer o seguinte, se você não nascer de novo, ou se você não tiver um nascimento celestial do alto, você não pode ver o reino de Deus. Olha, querido, essa palavra, como ela é importante. Porque Jesus Cristo, então, começa fazendo um discurso que é essencial, é fundamentado, ele é muito necessário. E Cristo, então, diz que é necessário nascer de novo. Foque nessa palavra, nascer de novo. Isso significa, querido, um nascimento celestial, espiritual. Significa que o homem precisa ser regenerado, ou seja, gerado mais uma vez. Como se ele passasse, então, por um processo de renovação, de novidade de vida. Como alguém que morre e passa a ter uma nova vida, uma segunda vida diferente da anterior. Cristo diz que é um novo nascimento, ou seja, algo diferente do nascimento comum que Nicodemos teve quando a sua mãe o deu à luz. É um nascimento diferente do que eu tive e do que você teve no dia em que nasceu. Jesus fala que é novo, e que não é apenas novo, mas é do alto, ou seja, não é dessa terra, não é terreno. Jesus está falando sobre regeneração, uma nova vida, algo muito diferente. Sabe o que é importante? A continuidade do texto dá algumas indicações do que é esse novo nascimento. O texto fala que não é voltar à barriga da nossa mãe para nascer de novo. Essa foi a pergunta de Nicodemos. Quando ele ouviu essa palavra, ele disse assim, mas como alguém já sendo velho pode voltar para o ventre da mãe e nascer segunda vez? Querido, olha a ingenuidade de Nicodemos. Olha como ele, de fato, não tinha entendido aquilo. Ele fala, mas mestre, como que alguém já na minha idade pode nascer de novo? Bem, Jesus então vai dizer para ele que não é um nascimento físico, não é nascer de novo de uma forma física, como um adulto volta a ser um bebê novamente. Não é isso. Jesus diz uma palavra que nos lembra do que diz Ezequiel capítulo 36. Quando Jesus fala assim, que é a purificação, a regeneração operada pelo Espírito Santo
de Deus. Querido, quando Jesus fala que o homem precisa nascer de novo, não é um evento físico, mas é uma obra de purificação e regeneração, ou seja, de gerar novamente. Mas é uma obra que o Espírito Santo produz na vida da pessoa. Não importa se ela tem 50 anos, 15 anos, 20 anos, não importa a idade. Jesus Cristo fala que é um nascer do Espírito. É uma obra operada pelo Espírito Santo. Querido, é um segundo nascimento que o Espírito Santo opera e ele acontece para aquele que já teve o nascimento tradicional, humano e natural. Sabe o que Jesus está querendo dizer, Nicodemos? Se você quiser ter a vida eterna, você vai ter que nascer uma segunda vez. Com apenas a vida que você tem, você não está apto para ver o reino de Deus e herdar a vida eterna. Querido, olhe essa palavra. Se o homem não nascer de novo, se ele não passar por um nascimento novo que o Espírito Santo opera no homem, o homem não pode ter a vida eterna. Você já pensou na seriedade dessa palavra? Já pensou então que a vida eterna, ela só pode ser possuída e alcançada quando um evento importantíssimo, essencial, acontece na trajetória da nossa vida? Pense comigo, se a vida humana ela tem a duração de 90 ou 100 anos, significa que nesse espaço de tempo, algo muito importante, imprescindível deve acontecer. Um novo nascimento, uma transformação operada pelo Espírito Santo, para que, acontecido esse evento, o homem esteja então apto para herdar a vida eterna, ou seja, a continuidade da vida, mesmo após a morte. Você quer alguns detalhes sobre o que é esse novo nascimento? Você não precisa abrir a Bíblia, mas apenas ouça o que vou te dizer. A palavra de Deus fala em alguns textos específicos. Um exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra lhe diz: se alguém está em Cristo, se alguém entregou-se a Cristo e agora é propriedade dele, é nova criatura. A vida antiga, as coisas antigas já passaram. Agora tudo é novo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, quando diz: o homem, ele é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar de ter merecido. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha o que Paulo está dizendo. O homem que se entrega a Jesus pela fé, ele é salvo. E nesse ato da fé, ele se torna uma nova criatura. Ele passa por uma regeneração, uma nova criação. Ou seja, uma pessoa que já estava vivendo, ela, quando se entrega a Cristo pelo ato da fé, ela se torna uma nova pessoa, capaz de praticar obras diferentes daquelas que praticava anteriormente. O capítulo 4 também diz assim, quando fala, capítulo 4, versículo 20, a palavra diz: mas não foi de maneira errada que vocês aprenderam a respeito de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus
e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Vocês se livraram da antiga natureza e do velho modo de vida, que é corrupto e corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem, então, que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e sejam revestidos de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Olha como Paulo diz: quando o homem aprendeu de Cristo, ouve a verdade de Cristo, ele passa por um processo. Aquele homem antigo, ele morre, ele é colocado de lado, porque um novo homem, uma nova natureza, uma nova vida toma lugar. Querido, não é que o homem perde a personalidade. Não é que ele perde, vamos dizer, o nome, o vínculo familiar. Não tem a ver com afastar-se daquilo que é bom da vida. Mas quando a Bíblia fala sobre um novo nascimento, significa a transformação de um homem comum, natural, escravo do pecado, corrompido por causa do mal que habita dentro de nós, recebendo então uma transformação que o Espírito Santo opera. O Espírito passa a habitar dentro dessa pessoa e agora ela se torna filha de Deus, morada de Deus, uma nova criatura. Ou seja, um homem sem Deus, cheio e dominado pelo pecado, passa então a ter agora a natureza de Deus dentro dele, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Ele agora então é uma nova criatura, uma nova pessoa, o mesmo Tiago, mas agora com uma nova identidade. Porque antes era o Tiago pecador, criatura. Mas quando eu tenho esse encontro e entrega a Cristo, eu me torno então agora o Tiago, filho de Deus, liberto do pecado, morada de Deus, não mais criatura apenas, mas agora filho. Para pensar nisso. Olha a seriedade e a beleza dessa palavra. Deus transformando o homem de uma forma tão intensa, tão dinâmica e tão profunda. A palavra diz, em Tito também, numa leitura de Tito, capítulo 3, a palavra fala no versículo 4, quando o nosso Deus e Salvador se revelou a nós pela sua bondade e amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas foi por sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Querido, olha isso. Por misericórdia, Deus nos salva, nos lava do pecado. Ele nos dá uma nova vida, nos faz uma nova pessoa. Ou seja, ele opera em nós o novo nascimento. Foi isso que Cristo disse a Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ser um novo homem. E Nicodemos, então, precisou refletir sobre esse assunto e tomar uma decisão importante diante daquela palavra de Jesus Cristo. Então, querido, pense, Nicodemos ouve essa palavra que é também para você e para mim. E a grande questão nesse texto é, Jesus disse que é necessário nascer de novo. E para você entender a importância desse tema, eu quero te mostrar no versículo 7. Olha o que Jesus diz. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o que Cristo fala. Não fique admirado, surpreso de eu dizer. É essencial, necessário, é uma exigência que o homem nasça de novo. Jesus Cristo disse, então, que o novo nascimento, ele é indispensável. É o que Deus espera do homem
que deseja a vida eterna. Então veja, ele é necessário, não é uma opção se o homem quer ter vida eterna com Deus. O versículo 3 que já lemos, Jesus disse que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha como esse versículo também mostra a importância do novo nascimento. Ele é necessário, porque sem esse novo nascimento, o homem não pode contemplar, experimentar o reino de Deus. Quando fala, querido, sobre o reino de Deus, fala sobre a vida sob o domínio de Deus nesse mundo e a consequente vida junto com Deus no seu reino eterno. Então veja, é necessário, porque sem ele o homem não pode ver o reino. Mas o versículo 5 também diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então veja, querido, se o homem quer entrar no reino de Deus, se ele quer ser parte desse povo de Deus, dessa comunidade que é de Deus hoje e o será pela eternidade, o homem precisa passar por esse novo nascimento para ver e para ter parte, para ter o direito de participar. E eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Você já passou por essa experiência? Já teve um encontro com Cristo e se tornou uma nova criatura? Será que você já teve na sua experiência de vida aquela ocasião em que em um momento, ocasião, hora, minuto, você nasceu de novo por ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, não apenas o Jesus da história, mas como o Senhor do universo e Salvador de cada homem individualmente? Querido, se você estivesse perguntando como o novo nascimento é operado, eu quero te mostrar no mesmo texto que lemos como o homem pode passar por esse novo nascimento. No capítulo 3, onde já lemos, no versículo 13, Jesus dá um exemplo para explicar esse princípio. Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus. Ele está dizendo: olha, Nicodemos, eu vim do céu e eu te ensino aquilo que vem do próprio Deus Pai. E ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja erguido, levantado, exposto, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, ele faz menção, ele dá um exemplo de uma passagem que está no livro de Números, capítulo 21. O povo de Israel tinha pecado contra Deus, e Deus permitiu que serpentes venenosas entrassem no meio do povo, do arraial, do acampamento. E as serpentes estavam mordendo pessoas e elas estavam morrendo por causa do veneno das serpentes. O povo então se humilhou diante de Deus e Deus disse: Moisés, faz o seguinte, você vai fazer uma figura de uma serpente. Ela vai ser colocada em uma haste e vai ser colocada diante do povo, para que quando o povo contemplar aquela figura, o povo seja curado, ou seja, livre do veneno da serpente e não morra. Então Jesus disse, assim como Moisés fez aquilo, que era uma espécie de símbolo, que seria completo na minha vida, Jesus disse. Bem, é como se aquilo fosse uma demonstração
do que aconteceria com o próprio Cristo, Jesus diz: assim como Moisés fez aquilo em um evento comum, cotidiano, assim também eu, que sou o Filho de Deus, eu também serei erguido em uma estaca. E todos aqueles que olharem para mim terá a vida eterna, será perdoado dos pecados. Querido, eu faço uma pausa aqui para te dizer uma coisa importante. Talvez você está ouvindo essa palavra e pensando que Deus, Ele permite, e pensando que Deus dá autorização para o homem adorar ou para ele construir imagens e colocar em pedestais. Eu quero te dizer o seguinte: leia 2 Reis, capítulo 18, versículos, principalmente o 4, mas naquele capítulo, e você vai ver o seguinte: aquela figura que Moisés fez, ela não era para ser adorada. O povo começou a adorar, deu para ela o nome de Neustã, começaram a venerar aquela imagem e Deus tomou pavor daquilo. E Deus mandou que ela fosse destruída, porque Deus não aceita adoração a objetos. Então, qualquer pessoa que use esse exemplo como justificativa para isso, deve ler 2 Reis, capítulo 18, e ver o que Deus fez com esse objeto que foi adorado de forma errada. Mas veja então, querido, Cristo usou aquele exemplo. O povo precisava ser salvo. Deus deu um meio. E quando o povo viu aquela serpente de bronze, o povo era curado. E Cristo diz então, Nicodemos, você conhece aquela história. Você é um israelita e sabe o que aconteceu. Então eu quero te dizer, se você e se os homens olharem para mim, que vou ser erguido na madeira na cruz, vocês então terão a vida eterna. E Jesus diz na continuação do texto, principalmente no versículo 16, ele diz, porque Deus, ele amou e ama o mundo de uma forma tão intensa e profunda, que ele deu o seu único filho, para que todo homem que crer em Jesus não seja condenado, destruído, castigado, mas tenha a vida eterna, ou seja, o direito de entrar e ver e possuir o reino de Deus. Querido, o novo nascimento acontece quando o homem olha para Cristo, conhece Jesus Cristo, confia e crê na sua palavra e deposita nele a sua fé de todo o coração, com todo o entendimento. Quando a pessoa deposita em Jesus a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. É assim que o homem nasce de novo. O texto, ele diz mais. Quando nós damos sequência no capítulo 3, fala que Jesus veio, como diz o versículo 17, para salvar o mundo. Esse é o desejo de Cristo. Mas então você diz, Tiago, significa então que Jesus já salvou o mundo inteiro, mesmo que o mundo não queira, querido. Não. A salvação está sendo oferecida a todas as pessoas do mundo. Não é uma oferta que é para um público seleto. Não é apenas para o judeu, não é apenas para o brasileiro ou para o americano. Não! É um presente que está sendo oferecido para todos. Mas ele é recebido pela fé. E é apenas o homem que tem fé em Jesus Cristo que recebe esse presente da salvação, que em outras palavras é vida eterna e morada, habitação, sendo parte do reino de Deus. O versículo 18 diz que aquele que crê nele, Jesus, não é julgado. É livre da condenação, mas o versículo diz que o que rejeita Cristo
já está julgado. Pode ainda estar vivo, andando nessa terra, mas já tem a condenação dada e confirmada por Deus. E o versículo 19 diz que o juízo de Deus para os que rejeitam Jesus Cristo, ele tem base nessa afirmação que Jesus veio ao mundo, mas os homens rejeitaram Jesus, porque amam mais os seus pecados e as suas obras ruins. Querido, rejeitar Jesus, não crer em Jesus como único Salvador e Senhor, é o grande erro que a humanidade comete. Rejeitar Cristo, não colocar nele a fé, esse é o grande erro. E o texto diz que os homens estão evitando Jesus, porque querem continuar vivendo, praticando os seus pecados, as suas obras más, vivendo escravizados do seu estilo de vida que é contrário a Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, que Jesus é a luz. E, querido, diante da luz, todo pecado, toda imperfeição, todo erro, toda transgressão é revelada. E o homem que deseja a vida eterna, ele precisa ter coragem, humildade, de se colocar diante da luz que é Cristo e deixar que seus pecados sejam revelados, expostos, para que assim o homem possa entender a gravidade do seu pecado, para que ele possa confessar esse pecado, se humilhar diante de Deus, confessando-se pecador e declarando: Jesus Cristo, eu creio e eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor seja o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Isso exige humilhação, querido. Exige fé. E tudo isso exige também uma entrega. Quando isso acontece, sabe o que a Bíblia diz que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vem, entra na vida do homem. Ele perdoa os pecados. Ele lava o homem, como diz Tito capítulo 3. Ele lava, renova, regenera, transforma o homem em uma nova criatura. Aquele homem que antes vivia, homem, mulher, criança, adolescente, não importa, que antes vivia escravo de obras más, quando ele tem essa decisão em Jesus Cristo, ele então é transformado e renovado e feito uma nova criatura. Esse homem que um dia nasceu de novo, no ato da fé em Jesus Cristo, ele se torna uma nova criatura. Sabe, querido, é uma data, um evento, uma ocasião. É um momento em que os olhos são abertos. E sabe de uma coisa? Que alegria é nós podermos olhar para isso e procurar entender e experimentar esse evento. Sabe? Quando eu olho para o meu próprio exemplo, para a minha própria vida, bem, o Tiago nasceu da minha mãe, Dora, em 28 de julho de 1987. Mas eu dou graças a Deus, porque numa quinta-feira à noite, no dia 20 de julho de 2000, eu estava prestes a fazer 13 anos, mas eu tive a alegria de ouvir a palavra de Deus. E mesmo sendo tão novo, os meus pecados foram revelados. Eu tive consciência de como o meu pecado ofendia o meu Deus. E eu me lembro que naquele dia, no meio da minha tristeza e arrependimento, eu entreguei a minha vida a Jesus pela fé. E sabe de uma coisa? Desde então, não é que há perfeição, nem em mim, e nem em qualquer outro que faz isso. Mas o amor de Cristo enche o coração de uma tal forma
que eu nunca mais poderia olhar para Jesus como se ele fosse outro qualquer. Não tem a ver comigo. Não estou falando isso como se fosse uma glória minha, algo que eu consegui. Não. Mas eu sinto uma alegria profunda, porque a luz que é o próprio Cristo brilhou no meu coração, mostrou quem eu era e que eu precisava dele. Foi em uma ocasião, em um dia. E a pergunta que eu faço é: você é capaz de se lembrar de um evento como esse, na sua própria história? Quando o amor de Deus foi manifesto na sua vida de uma forma tão intensa, que disse: você é pecador, precisa de Cristo. E você então confessou seus pecados e disse: sim, eu sou pecador e preciso. E se rendeu a Ele pela fé, passando por um novo nascimento? Querido, se você quer ver o reino, entrar no reino, você precisa nascer de novo. E nascer de novo tem a ver com humilhação, fé e entrega. Não é algo que vem com seu merecimento e esforço. Essa é uma obra que o Espírito Santo opera dentro do homem, quando ele se humilha, tem fé e se entrega. Se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, se você ainda não confessou seus pecados, porque ama os pecados, eu quero te convidar, faça desse momento um momento em que o Espírito Santo revela no seu coração e na sua mente o quão pecador você é e o quão necessitado é de Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te convencer de que você precisa de Jesus Cristo. E se você tiver essa compreensão aqui dentro no seu coração, eu quero te convidar. Confessa seus pecados a Deus. Convida Jesus, pede a Ele para salvá-lo, para que Ele te receba como filho e para que Ele seja o Senhor da sua vida. Se isso acontecer, terá acontecido um novo nascimento. Você terá se tornado uma nova pessoa, uma nova criatura. O passado não importa. Sujo, feio, Deus te dá uma nova vida. E querido, se você já fez isso e já é uma nova criatura, eu também não posso deixar de te perguntar: você tem vivido como uma nova criatura? Como alguém diferente daquele que já foi e era um dia? Querido, precisamos nascer de novo. E se nascemos de novo, viver como novas criaturas. Leva com você o versículo de Efésios 2:10 que diz que aquele que é salvo pela fé em Jesus é uma nova criatura, é uma nova pessoa em Cristo, criada ou recriada para praticar as obras que Deus planejou. Ou seja, quando Deus nos muda, é para que nós possamos viver uma vida digna, santa e reta, fazendo aquilo que Deus espera. Significa então que nós não vamos viver mais para satisfazer os desejos maus do nosso corpo, da nossa carne, da nossa mente, praticando as obras sujas e imundas que o mundo pratica. Mas nós vamos viver então praticando obras que são santas como Deus é santo, obras que vão glorificar Deus e que vão estimular outros também a conhecer Deus. Essa, querido, é a palavra da salvação. É a palavra de Deus que o mundo inteiro precisa ouvir. Se você quer ver o reino, entrar no reino,
Você precisa nascer de novo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa é talvez, Pai, nesses últimos tempos, a palavra mais preciosa e necessária que o Senhor trouxe através de mim, Deus. O novo nascimento, a fé, a humilhação, a entrega, Deus, é a palavra que o mundo precisa ouvir. Nicodemos ouviu, Pai. E ao que tudo indica, ele creu e foi salvo. É a mesma palavra, Deus, que homens, mulheres, século após século, têm ouvido, alguns têm crido, e a grande maioria tem rejeitado. Ah, Deus, salva vidas, Pai. Por favor, Deus, leva essa palavra até o coração das pessoas que estão ouvindo e assistindo, Deus. E por favor, Deus, convence-nos do nosso pecado. A palavra diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça de Cristo, do juízo que vem. Deus, salva o homem, Senhor. Por favor, Deus, dá-nos a alegria de ver mais e mais pessoas passando por esse novo nascimento, pela fé no Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para ser o nosso único Salvador e Senhor. E, Senhor, a respeito daqueles que já são novas criaturas, convence-nos também, Pai, de que precisamos viver como novas criaturas, andando de forma digna, santa e reta, pregando o nome de Cristo, falando de Cristo, para que mais e mais pessoas sejam salvas. Eu não entendo, Pai, plenamente o que o Senhor quer fazer no coração das pessoas, mas o que eu peço, Deus, leva essa palavra até o coração de cada pessoa e cumpre o plano que o Senhor tem. Salva vidas, Senhor. Transforma vidas. Nós amamos pessoas que ainda estão perdidas em trevas, no pecado, pessoas que ainda não se entregaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Deus, visita esses e salva esses, Pai. Salva cada pessoa nessa terra. É o que nós mais desejamos. É o que nós mais precisamos. É o que mais importa. É a minha oração, Pai, suplicando que o Senhor, por misericórdia, opere essa obra, em nome de Jesus. E pela autoridade dele oramos. Amém. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver De quem
ti a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo. Em ti sou Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo em ti, Senhor. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem. Escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou mais que vencedor. Eu sou. Eu nasci de Deus. Eu nasci de novo, Eu nasci de Deus. em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Aleluia. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Nasci de Deus. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu nasci de Deus. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Querido, essa foi uma palavra indispensável. Talvez você já ouviu essa mensagem muitas e muitas vezes. Jesus disse: é necessário nascer de novo. É um evento, uma ocasião. Eu estava pensando comigo aqui. Jesus Cristo, ele precisa ser encontrado, ele precisa ser conhecido, visto, mas ele também precisa ser alvo da nossa fé, da nossa confissão e entrega. Eu me lembro, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 19, que Zaqueu recebeu Jesus na casa dele. Zaqueu ouviu a palavra de Cristo, ele confessou os pecados e Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Lá no livro de Atos, capítulo 16, o guarda, o carcereiro da prisão de Filipos, ele estava ali cuidando de presos, entre eles Paulo e Silas. Ele viu a vida de Paulo e Silas, a fé de Paulo e Silas. Ele presenciou um milagre, porque Deus sacudiu aquela prisão e abriu as celas.
Mas Paulo não fugiu, e nenhum dos outros presos. Ele ficou assustado com aquela cena e disse: Senhores, eu quero ser salvo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e você e sua casa vai ser salvo. Aquele homem pegou e levou Paulo e Silas para a sua casa. Paulo e Silas pregou o evangelho ali. Aquela família creu e foi batizada. Naquele dia houve um novo nascimento. Querido, você precisa da mesma coisa. O mundo precisa da mesma coisa. É necessário nascer de novo. E o desejo do meu coração é que o novo nascimento aconteça na sua casa, na sua família. Que Deus salve vidas ao redor de toda a terra. Que o mundo seja constrangido pelo amor de Cristo. E que o mundo possa se render. E poder ver o reino, entrar no reino. Esse é o plano de Deus. E essa é a palavra da salvação. Que Deus te abençoe.